Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos inaugurar uma nova playlist aqui no canal e nós vamos resolver a prova completa de Química de um concurso da Polícia e Bombeiro Militar do Amapá que aconteceu no ano de 2009. Então, vamos para a nossa resolução. Então, a primeira questão de hoje vai falar sobre o assunto atomística, especificamente sobre isótopos. Vamos ver? A questão é a questão de número 45 da prova. Quem tiver aí baixar o PDF pode acompanhar. O elemento fictício, aí tem a letra N aqui, né? Olha, observa, ele tem aqui um número atômico 5 e o número de massa 10. É isótopo de B, que tem número de massa 12, beleza? E a pergunta é, qual é o número de nêutrons de B? Então vamos usar as informações do problema aqui para resolver a questão. Então a gente sabe que, por exemplo, tem um símbolo aqui de um elemento, né? Então esse símbolo N, o que significa? Isso aqui é o símbolo do elemento químico. Aqui embaixo a gente tem o Z, certo? Que é o número atômico e ele é igual ao número de prótons que o elemento possui. Então, o elemento N possui 5 prótons. E aqui em cima a gente tem o número de massa, que é representado pela letra A, que é igual ao número de massa, que é justamente o número de prótons mais o número de nêutrons. Beleza? Então, o que ele diz aqui? Que o N é isótopo de B. Então, isótopo significa que eles têm o mesmo número de prótons. Legal? Então, o B também tem 5 prótons. Então, vamos colocar o 5 aqui no lado do B. E ele pergunta qual é o número de nêutrons de B. Então, vamos lá. O número de massa do B, o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. O número de massa é 12, o número de prótons é 5 e a gente quer saber o N. Olha, só passar para o outro lado, né? 12 menos 5 dá 7. Então, a resposta é a letra D. Vamos para a próxima questão. A nossa próxima questão vai falar sobre o assunto tabela periódica. Legal? Então, é a questão 46 da prova aí de 2009. Legal? Então, a questão diz o seguinte: considerando seus conhecimentos acerca da tabela periódica, assinale a alternativa correta. Letra A. Os gases nobres localizam-se na parte extrema esquerda da tabela. Bom, aqui já está errado, né? Porque os gases nobres eles não estão na parte esquerda da tabela, e sim na parte direita. Eles pertencem ao grupo 18, que é o último grupo do lado direito da tabela periódica. Letra B. O sódio é um exemplo de metais alcalinos. Muito bem, essa aqui está correta, mas vamos olhar as outras. O nitrogênio é um exemplo dos lantanídeos. Está errado, né? Os lantanídeos, eles são uma família que está lá embaixo da tabela periódica, no bloco F. Então, o nitrogênio, ele pertence ao bloco P, que é o bloco ali da direita da tabela periódica, próximo dos gases nobres. O hélio é um exemplo dos actinídeos. Também está errado, né? Lantanídeos e actinídeos são aquelas duas linhas que estão ali na parte de baixo da tabela periódica, pertencente ao bloco F. E o hélio não, o hélio é um gás nobre, ele está lá no grupo 18, à direita. E o ferro é um exemplo dos alcalinos terrosos. Não, o ferro não é um alcalino terroso, né? O alcalino terroso pertence ao grupo 2 da tabela periódica, do lado esquerdo. E o ferro ele pertence à parte central da tabela periódica, que é dos elementos de transição, metais de transição. Então, na verdade, essas aqui estão erradas. A resposta é a letra B. Vamos para a próxima. A próxima questão, de número 47, vai falar sobre o assunto teorias ácido-base. Vamos ver? Então, em referência aos ácidos, então vamos falar sobre ácidos, beleza? Assinale a alternativa correta. Letra A. Segundo Arrhenius, ácido é aquela substância que, em solução aquosa, recebe íons hidrogênio. Na verdade, não, porque o ácido não é o que recebe íons hidrogênio, ele é o que doa íons hidrogênio. Quem recebe íons hidrogênio
na teoria de Arrhenius, é a base, beleza? Letra B. Segundo Bronsted-Lowry, ácido é aquela substância capaz de receber um próton. Mesmo erro da letra A, certo? Segundo Bronsted-Lowry, o ácido é o que doa um próton e a base é o que recebe um próton. Então estava errado aí. Segundo Lewis, ácido é aquela substância capaz de, em qualquer meio, aceitar um par de elétrons. Bom, agora sim está correto, né? Então, segundo Lewis, o ácido ele é um receptor de par de elétrons, enquanto que a base é um doador de par de elétrons. Correto. Vamos ver as outras alternativas, só para confirmar. Ácidos fortes são aqueles cujo pH de suas soluções é inferior a 3. Olha, o ácido forte realmente ele vai ter um pH baixo, mas não é o pH, o valor do pH que define se um ácido é forte ou fraco, né? E sim o Ka, né? Então, vai depender da constante de acidez ali do equilíbrio, né? E também o grau de ionização. Se um ácido ele tem grau de ionização maior ou igual a 50%, ele é considerado forte. Mas, dependendo da diluição que você faça nessa solução ácida, ele pode ter diferentes valores de pH. Então, não é bem o pH que define a força de um ácido, tá? Então, não está correta a letra D. E, letra E, ácidos fracos são aqueles cujo pH de suas soluções é superior a 12. Bom, se ele é superior a 7, ele já é básico, né? Quanto mais superior a 12. Então, não seria um ácido, em primeira mão, né? Então, não pode ser a letra E também. Portanto, a resposta correta dessa questão é a letra C. Vamos passar para a próxima. Questão 48. Vai falar sobre o assunto ligações químicas. Questão 48 diz assim: assinale a alternativa correta. Ligações covalentes dativas são estabelecidas entre diferentes elementos e há associação efetiva entre eles através do fornecimento de elétrons. Primeiramente, cabe falar uma coisa aqui. Covalentes dativas é uma nomenclatura antiga, certo? Hoje em dia a gente ou fala só ligações covalentes, sem precisar especificar o tipo, ou a gente pode até usar ligações coordenadas, quando a gente fala que é um mesmo elemento que está doando o par de elétrons para formar ligação covalente, tá bom? Mas a gente não tem essa nomenclatura mais. Porém, na época, né, que foi feita essa prova aqui, estava vigente isso. Mas qual é o erro aqui dessa alternativa? O erro é quando ele diz que é através de fornecimento de elétrons. Essa palavra fornecimento implica que alguém está doando o par de elétrons, enquanto que, na verdade, o que acontece é um compartilhamento. Beleza? Então, errada a letra A. Letra B. Pontes de hidrogênio são ligações individualmente fortes. Até aqui tudo bem, está correto. Estabelecidas entre o hidrogênio e outros elementos metálicos. Olha, a ponte de hidrogênio ela pode acontecer com o átomo de hidrogênio se ligando a um flúor, a um oxigênio, a um nitrogênio, e nenhum desses é um elemento metálico. Então, está errada a letra B também. Letra C. Ligações iônicas são caracterizadas pelo compartilhamento de elétrons entre os elementos. Não, a ligação iônica ela é caracterizada pela doação de um elétron de um elemento para o outro, né? Existe uma troca de elétrons ali, um fornecimento, não é um compartilhamento. Compartilhamento é característica de ligação covalente. Letra D. Ligações metálicas são caracterizadas por compartilhamento de prótons, o que confere a rigidez dos metais cotidianos. Não, na verdade não existe compartilhamento de prótons, né? Os prótons eles são específicos de cada átomo ali do seu elemento. O que acontece na ligação metálica é a formação de uma nuvem de elétrons ou um mar de elétrons, onde os elétrons são deslocalizados e eles podem pertencer a mais de um átomo ao mesmo tempo. Mas não é um compartilhamento de prótons, então é errada a letra D. Só sobrou a letra E, então ela deve ser a alternativa correta, mas vamos ler aqui para a gente tirar a dúvida. Ligações covalentes são caracterizados pelo compartilhamento de pares de elétrons entre os elementos. Correta a letra E. Então, essa aqui é a alternativa correta dessa questão.
Bem, a questão 49 dessa prova, ela não teve, né? Foi anulada. Foi uma questão ali que teve uma má formulação, tá bom? Então a gente vai passar direto para a questão 50, que diz assim: assinale a alternativa correta referente ao texto que se segue. Antes disso, né? Essa questão se refere a balanceamento de equações químicas. E diz assim, ó, na equação, aí está aqui uma equação química, tá? X, né? X mols de glicose mais Y mols de gás oxigênio reagem para formar Z mols de gás carbônico mais W mols de água, mais energia. E ele pergunta, os valores de X, Y, Z e W são, respectivamente, então vamos ter que balancear essa equação para poder encontrar a resposta. Tá? Essa equação é a combustão da glicose, muito conhecida, né? Então, como é que a gente faz esse balanceamento? Primeiramente, a gente tem que lembrar o que é um balanceamento. Balanceamento é como se fosse uma balança, né? Daí o nome, que tudo que você tem de um lado, você tem que ter do outro. Se você tem tantos átomos de um certo elemento do lado esquerdo, você tem que ter o mesmo número de átomos desse elemento do lado direito. Então, vamos começar aqui pelo nosso átomo de carbono. Desse lado aqui, a gente pode ver que tem 6 átomos de carbono. Então, onde aparece o carbono aqui do outro lado? Aparece aqui no gás carbônico. Então, aqui tem que ter 6 também. Então, o Z a gente já sabe que vale 6, beleza? Só aqui a gente já eliminou a letra a letra C e a letra E, tá bom? Então, ficou esses 6 átomos aqui de gás carbônico. Legal? Vamos agora aqui, ó, para o hidrogênio. Então, aqui do lado do hidrogênio, a gente tem 12, né? Então, do outro lado de lá, a gente precisaria ter também 12. Onde aparece o hidrogênio aqui? Só aqui na água. Então, só que observa que aqui o índice do hidrogênio é 2. Então, para dar 12, qual é o número que eu tenho que multiplicar aqui na frente? 6, né? Porque 6 vezes 2 dá 12. Então, o W também é 6. Mas tanto aqui nessa alternativa B como na D também tem o 6 aqui. Então, não é suficiente para resolver a questão. Olha, do lado dos produtos aqui da equação, a gente já tem tudo, né? Já completou. Então, só falta analisar o oxigênio. Vamos ver aqui. Então, ó, aqui no gás carbônico, a gente tem 6 vezes 2. Então, eu tenho, ao todo aqui, eu tenho 12 oxigênios aqui no gás carbônico. E aqui na água, eu tenho 6 vezes 1, que também tem 6. Então, ao todo, eu tenho 18 átomos de oxigênio do lado dos produtos. Então, do reagente eu tenho que ter 18 também. Mas aqui na glicose a gente já tem 6. Então, falta os outros 12. Para fazer 12 aqui, esse Y tem que ser 6. Porque 6 vezes 2, que é o índice aqui, dá 12. Então, o Y vai valer 6. Olhando aqui para as alternativas, já fica claro aqui que a alternativa D não pode ser, né? E só vai sobrar a alternativa B. E aí, por fim, como eu não mexi aqui no coeficiente da glicose, eu posso só completar o 1 desse lado. Então, ficou 1, 6, 6, 6. Então, a correta letra B. E assim a gente resolve, então, essa prova de Química do concurso da Polícia e Bombeiro Militar do Amapá, ano de 2009. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.